Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Direito e Justiça. Eu sou Marcelo Benévolo, jornalista e advogado. Aqui você tem informação, análise e orientação jurídica de qualidade, sempre com os nossos convidados. No programa de hoje, eu recebo a vice-presidente da OAB do Rio Grande do Norte, doutora Bárbara Paloma, minha amiga também. Satisfação receber você. Seja sempre muito bem-vinda. Marcelo, muito obrigada pelo convite. Quero dizer que é uma alegria estar aqui hoje nesse programa com você. Em nome, vou dizer, da nossa amizade, inclusive. Você que é uma pessoa que, inclusive, esteve conosco, trabalhando, colaborando com a gente quando estava na presidência da OAB Mossoró. Hoje está aí na advocacia. Eu estou muito feliz também pelo seu sucesso, pelo seu crescimento. E só agradecer mais uma vez o convite em poder estar aqui com você. Pois é, a doutora Bárbara tirou um minutinho da agenda hoje, né? Vice-presidente da OAB Rio Grande do Norte, com tantas atribuições, e eu não poderia. A gente vai falar sobre um tema chamado holding familiar. A doutora Bárbara vai explicar para vocês o que é isso. Mas antes, aproveitando a sua presença, a OAB, uma instituição que tem toda uma história de lutas pela democracia, pelas liberdades, pelas minorias, né? E hoje, a doutora Bárbara, à frente da OAB, junto do doutor Carlos Kelsen, né? Também uma pessoa fantástica. O que a população do Rio Grande do Norte, o que o Potiguar pode esperar da OAB, dessa grande e importante instituição, Bárbara? Muito bem, Marcelo. A OAB ela é muito mais do que uma instituição civil representativa de classe. Ela representa a advocacia, óbvio, né? Defende os nossos direitos, as nossas garantias, as nossas prerrogativas, mas sabemos que a nossa instituição, ela tem muita importância para a sociedade, tanto é que nos grandes momentos, nas grandes dificuldades históricas do nosso Brasil, a OAB ela sempre esteve presente, né? Pautando, defendendo a sociedade, e essa é uma missão da instituição que nos traz muito orgulho de servir também a nossa sociedade. Realizamos isso através das nossas comissões temáticas, a sociedade deve ter conhecimento. Comissão de Direitos Humanos, Comissão da Saúde, Comissão Mulher, da Mulher, né, do consumidor, né? consumidor. Então, esse trabalho em prol da sociedade, ele é muito importante porque ele fortalece também a nossa sociedade, a advocacia e a nossa instituição. É justamente através disso que a gente tem força para pleitear todas as... Ô, Marcelo, me enrolei. Não, Gravou, tá tá gravando, gravando. a gente edita, né? Justamente através dessa força, dessa atuação social que a OAB ela tem tanta importância, inclusive reconhecida através de pesquisas como a instituição civil mais respeitada do país. Que bom. Desejo muita sorte nessa missão, né? Tá começando agora, mas com muito trabalho. Que sejam esses 3 anos, assim, de muito profícuos, de muito trabalho, de muitas realizações, como você falou, não só para a advocacia, né? Na defesa dos interesses, né? Dos advogados, mas também desse papel importantíssimo que a OAB tem em defesa da sociedade brasileira, e em especial a OAB-RN, da sociedade potiguar. Falando do tema de hoje, holding familiar. O que é holding familiar? Já começa com esse nome em inglês, que muita gente não sabe nem que danado é holding. Familiar a gente até entende, mas o holding, onde é que uma coisa encaixa com a outra, É Bárbara? verdade, Marcelo. Sempre que começam a falar nesse assunto, eu gosto sempre de dizer, desmistificar um pouco, né? Para tirar o susto desse nome holding. Porque as pessoas acham que holding é uma coisa que só quem tem acesso, são grandes empresários, porque usualmente a gente vincula muito isso a pessoas que de fato têm grandes Isso vem empresas, do né, mundo empresarial, né? do mundo empresarial. Mas a holding, ela nada mais é do que um sistema de organização patrimonial. Quando nós falamos em organização patrimonial, aí a gente está falando de patrimônio como um todo, de bens móveis, investimentos, inclusive empresas, porque cotas de empresas também são patrimônio. Então, é um sistema em que você vai organizar esse patrimônio, eh, dirimir todas as irregularidades e situações que, porventura, venham trazer risco a esse patrimônio que a pessoa, ao longo da vida, constituiu e garantir que a sucessão dessa pessoa, ela ocorra de forma tranquila, sem litígios entre os herdeiros e com o benefício de uma grande redução da carga tributária nesse processo. Então,
não é uma empresa, não é só abrir, constituir uma empresa, colocar os bens e depois fazer divisão de cotas. A gente gosta muito de dizer isso. Porque se for só abrir empresa e colocar bens dentro, Seria bem mais tranquilo. bem mais tranquilo todo mundo faz, né? Então, o que vai definir de fato o que é holding é a forma como a gente faz isso, as cláusulas contratuais que lá serão inseridas e, claro, a observação de todo esse entorno para que haja a previsão de todos os possíveis riscos, sejam riscos familiares, sejam riscos empresariais, sejam riscos financeiros, que possam vir a atingir esse patrimônio, que ele esteja ali, de certa forma, protegido para garantir que os herdeiros daquela pessoa, eles recebam esses bens que foram construídos ao longo desse tempo, que a gente sabe com muito suor e com muito trabalho. A gente falou aqui que começa muito pelo lado empresarial, mas a gente começa a observar, não é uma área de minha atuação, mas começa a perceber que o cidadão comum, a pessoa física, sei lá, um professor, um próprio advogado, um médico, começa a se preocupar, o que é essa holding? Como é que eu posso, de alguma forma, me beneficiar? De que forma isso traz vantagens na minha vida, com a minha família, em termos de sucessão? A gente está falando de sucessão, é a morte, né? Amanhã, vamos dizer, Deus o livre, eu morra, fica aí a minha esposa, minhas filhas, e aí, como é que fica essa situação no patrimônio? De que forma isso, a holding, traz vantagens para essa família que perdeu o seu ente querido e vai continuar tocando a vida e os bens que ficam, né? É. No direito brasileiro hoje, a única forma de você receber os bens de herança dos seus pais, dos seus avós, enfim, é através do processo de inventário, né? Ou, se não houver, obviamente, testamento, né, ou algum outro tipo de planejamento. Então, tem que passar pelo processo de inventário, que é das coisas Longo. mais morosas que existe hoje no direito brasileiro. Eu não conheço nenhum processo de inventário judicial que tenha durado menos do que 10 anos. Eu tô com já 2 anos e meio Pelo aí menos pelejando, viu? Pelo menos os que eu atuei, né. Eu atuo em E sem processos briga, viu? eu atuo em processos de inventários com mais de 20 anos. Eu acho que eu já sou a 4ª advogada nesse processo. Nossa. Mas por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem um determinado acervo patrimonial muito grande, né, você tem muitos bens, mas você às vezes não tem o capital necessário para custear todos os impostos necessários para a realização do processo de inventário. Então, às vezes, o pai ou a mãe que faleceu, eles têm essa posse, mas os Tem filhos terrenos, não tem têm. imóveis, tem É, veículos, mas não tem uma conta corrente com um dinheirinho ali para. porque a conta do inventário fica para os herdeiros. Então, para você receber aqueles bens, você tem que passar pelo processo de inventário, pagar todos os impostos, que é o imposto ITCMD, Imposto Causa Morte e Doação, que é um imposto, inclusive estadual, de competência dos estados e dos municípios, e que ele vai incidir sobre o valor de mercado desses bens. Então, às vezes, você comprou, sei lá, um apartamento há 20 anos por R$ 100.000, mas hoje ele vale, por exemplo, 1 milhão. O imposto que você vai pagar no inventário não é sobre o valor que você adquiriu, é sobre o preço atual. Então, isso aumenta em muito o custo do processo de inventário e muitos herdeiros não conseguem finalizar esse processo de inventário por justamente não ter condições financeiras de arcar com os custos do processo para poder receber os imóveis. E o que acontece nesse processo é ter que vender esses imóveis, esses bens, para custear o processo de inventário. E sabemos que esses bens, quando são vendidos dentro de um processo de inventário, eles são vendidos, inclusive, muitas vezes em valores vender, vende-se muito por difícil de vender por valores muito inferiores. Então, a perda patrimonial, ela é muito grande no processo de inventário. Estima-se que, com os custos do processo de inventário e todas essas dificuldades que existem para finalizar um processo, eu estou falando aqui só do aspecto financeiro, 50% do patrimônio de uma herança, ele é depreciado, vamos dizer assim, pelos custos que envolvem o Uau. processo de inventário. Perde muito valor. Fora isso, eu estou falando isso dentro de um processo em que todos os herdeiros eles concordem, não haja Não tem litígios nem briga. disputas, porque se houver, o processo se arrasta por anos, né, sem finalização e o patrimônio vai se depreciando. Então, de fato, é um problema que pode ser evitado justamente com o planejamento sucessório. E aí é onde entra uma das formas de planejamento sucessório é a holding, em que esses herdeiros eles irão receber esse patrimônio na sua integralidade,
com uma redução de 90% dos custos que envolvem, por exemplo, um processo de inventário, recebem isso de forma com um gatilho, de forma automática, sem passar pelo Poder Judiciário, porque todos os atos eles são realizados extrajudicialmente, em cartórios, junta comercial, e a perda patrimonial ela é zero. Nós estamos falando aqui em planejamento, né? Ou seja, fazer antes da morte, E antes da né? morte, Primeiro, para as exatamente. pessoas entendam, não é morreu, vamos fazer uma holding em substituição a um processo de inventário. Não. Isso, Antes, todo mundo vivo ali, a gente faz uma holding. Como é que funciona em isso. família? Vai procurar um advogado e o que se precisa fazer para criar uma holding? Que é uma Isso. empresa, né? Digamos assim. Passa pela formalização, constituição de uma empresa. Primeiramente, precisa fazer um estudo de viabilidade, estudar aquela família. O núcleo familiar, muitas vezes, aquele núcleo familiar, a gente sabe que exerce atividades econômicas e empresariais, e 90%, inclusive, das empresas brasileiras são empresas familiares. Então, nós precisamos avaliar todos os riscos, porque sabemos que, naturalmente, quem desenvolve qualquer atividade econômica já está sujeito a riscos que venham a influenciar nesse patrimônio, execuções fiscais, trabalhistas, dívidas bancárias. A gente sabe que isso pode vir atingir esse patrimônio, né? Então, é feito todo um estudo de viabilidade para analisar todos os riscos possíveis daquele núcleo familiar, daquele núcleo empresarial que aquela família exerce em relação aos bens e ao patrimônio que foi constituído. Feito isso, analisado isso, situações de se há, por exemplo, filhos fora do casamento, se os filhos já são casados, qual é o regime de casamento. A complexidade das configurações familiares, Isso, né? porque existe uma interligação entre muitas áreas do direito: direito sucessório, direito familiar, direito empresarial, direito societário, direito tributário. E a grande vantagem disso é que cada uma dessas fases nós podemos utilizar de técnicas, previsões que existem no direito tributário para a gente reduzir muito esse custo e a carga tributária. E o primeiro deles é, após abrir a empresa com, por exemplo, o titular desses bens, se for um casal ou se for só uma pessoa, se for solteiro, na integralização desses bens. Então, constitui-se uma empresa, vamos supor, com o casal, marido e mulher, e depois faz-se um aditivo aumentando o capital social dessa empresa e integralizando essa empresa justamente com o patrimônio. Essa forma de trazer os bens que estão no nome da pessoa física para a pessoa jurídica, existe uma cláusula de imunidade tributária prevista constitucionalmente da isenção do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens e Serviços. Se você for transferir qualquer patrimônio, tem que pagar esse imposto, mas existe uma cláusula de imunidade tributária que permite a gente fazer, através da integralização, com essa cláusula de imunidade. Então, já temos aí essa transferência para dentro dessa empresa sem esse custo. Economia aí para a família. Uma economia gigantesca, né? Posteriormente, a doação das cotas dessa empresa para os herdeiros nas proporções de acordo com o que diz a lei das sucessões. Se forem 2 filhos, 50% para cada um, se for 3, e assim a gente vai dividindo. Porém, essa doação ela é condicionada com muitas cláusulas protetivas. Então, temos cláusula de incomunicabilidade, que essas cotas dessa empresa, por exemplo, elas não vão se comunicar com o regime do casamento dos filhos. Isso quer dizer o quê? Às vezes a gente sabe que tem famílias que têm genros e noras que são problemáticos, e geralmente esses genros e noras, esses terceiros, vamos dizer assim, interessados, muitas vezes são os que tumultuam o processo de inventário, cláusula de incomunicabilidade, de impenhorabilidade, essas cotas elas não podem ser penhoradas, recall, ou seja, de reversão, se Deus o livre. A ordem natural da vida é sempre os pais irem primeiro depois dos filhos, mas se um desses filhos falecer, as cotas retornam para os pais. E a grande vantagem é que eu estou fazendo uma holding, vou doar essas cotas, mas eu vou ficar como administrador e usufrutuário vitalício dessas cotas, dessa empresa onde esses bens eles estão guardados. Eu vou permanecer no controle absoluto de todos os bens, de todo aquele patrimônio, enquanto vida tiver. Então, como é que funciona? Imagine que é um cofre. Como é que você tem lá 2 apartamentos, um sítio, uma casa na Isso. praia, 3 carros, eu, minha esposa e 3 filhas. Como cada um pode usar esses bens? Então, como é que fica? É como se eu pegasse aqui um cofre, eu colocasse todos esses meus bens aqui dentro do cofre.
Vou transferir a propriedade do cofre, por exemplo, para os meus filhos, mas a chave do cofre continua comigo. E eles só vão ter acesso à chave do cofre, desse cofre, quando ambos falecerem, marido e mulher. E cai o usufruto e automaticamente, como eles já são proprietários, cai o usufruto, eles vão assumir a posse, então, desses bens. Mas enquanto vida o casal tiver, eles vão continuar gerindo e administrando da mesma forma. Então, é, é um processo que é muito seguro, é legal, altamente econômico e que vai proteger esses bens e evitar todos os custos e os transtornos de um processo de inventário. Quando você fala proteção, já está falando em situações de eventuais ações judiciais que possam levar, por exemplo, a uma penhora, né, um bloqueio de um veículo, ou mesmo de uma impossibilidade de transferência de um bem imóvel, de uma casa. A proteção a gente está falando nesse sentido, né? Eventualmente. Exatamente, exatamente. E até mesmo, por exemplo, de uma separação, um divórcio, né, desses filhos, alguma confusão patrimonial. Infelizmente, a gente sabe que no Brasil, a questão de irregularidade, né, na formalização documental de imóveis, ela é muito grande. Às vezes você compra um bem, você não faz escritura, não coloca no seu nome. Ah, não estou podendo colocar nada no meu nome, vou colocar esse bem no nome de um irmão meu, de um primo, de um parente, mas às vezes essas atitudes aparentemente inofensivas, elas têm repercussões jurídicas muito sérias. Se, por exemplo, eu comprei um imóvel, mas não estou querendo colocar agora no meu nome, vou colocar no nome do meu irmão. Se meu irmão for casado e ele separar, por exemplo, se for no regime de comunhão parcial de bens, a cônjuge, a esposa, ela pode reivindicar, sim, 50% sobre esse imóvel, porque juridicamente a propriedade está no nome de um terceiro, né? Então, são muitas nuances que a gente precisa ter conhecimento para montar o planejamento. Por isso que eu falei no início que precisa haver um estudo de viabilidade. Porque não existe, Marcelo, nenhuma holding igual a outra. A holding ela é personalizada para se adequar àquela estrutura familiar ou àquela estrutura empresarial. Então, cada família tem o seu modo de gerir, de administrar sua família, de administrar sua empresa. E a holding, ela tem que atingir a finalidade e o objetivo do que aquela família quer. E a gente sabe que os interesses, né, eles são diversos. Óbvio que essas vontades, elas têm que estar respeitadas de acordo com o que o sistema brasileiro, em termos de direito, permite dentro da legalidade. Então, às vezes, acontecem alguns determinados pedidos que a gente não pode fazer porque isso foge da legalidade e poderia colocar em xeque toda a construção de um projeto e futuramente ele ser invalidado. Então, por isso que eu digo, é como a digital. Cada um tem a sua, então cada família vai ter a sua holding voltada para atender às necessidades daquele núcleo familiar. A gente falou da questão do planejamento, o casal vai lá, decide, faz a holding, e se houver um arrependimento, é possível reverter e voltar ao status anterior, dizer, olha, vamos encerrar essa holding, não deu certo, deixa como estava antes, isso é possível? É possível, né? Existem várias outras cláusulas, a cláusula de call, existe uma golden share, por exemplo, que é não doar a totalidade das cotas e permanecer com o casal, por exemplo, uma cota especial em que eles têm um poder diferenciado dos poderes dos demais sócios da empresa. Existe uma infinidade de situações que a gente pode personalizar essa holding de acordo com a vontade dos titulares daquele patrimônio, vamos dizer assim. Fica protegido. E bom, né? É um tema interessante, esse nome que assusta muito. Vamos ajudar a difundir, né? A holding familiar é algo ainda novo, mas que eu percebo que as pessoas aos poucos começam a ter interesse, começam a bater na porta lá dos colegas. Isso. Tomara que esse tema vá deslanchando, né? E tenha, vamos dizer, um pouco mais de capilaridade, né, na população a entender e poder aderir, né? Exatamente. A gente assim, há 5 anos, mais ou menos, era uma coisa que a gente não escutava muito. Hoje está muito em voga, graças a programas como esse e a tantos outros meios de difundir essa informação de que é um produto, vamos dizer assim, que está à disposição de todos. Não necessariamente para aquelas pessoas que são empresárias, mas qualquer pessoa que tenha constituído um acervo patrimonial, que quer proteger esse seu patrimônio, que quer assegurar o futuro dos seus herdeiros, ela é uma excelente alternativa
em relação principalmente ao que a gente fala do processo de inventário. Sem falar na questão da proteção em relação ao exercício de atividades econômicas. Você citou, por exemplo, a questão de médicos. Médicos, por exemplo, é uma profissão que naturalmente está exposta a riscos imensos, né? Processos, erros médicos. A gente sabe que naturalmente o médico ele está exposto a isso, inclusive porque o código de ética do médico ele diz que as ações que ele pratica, ele responde pessoalmente, ainda que ele tenha, por exemplo, atuado através de um hospital ou de uma clínica. Então, a responsabilização do médico, ela é sempre pessoal. E aí, aquele médico, por exemplo, que ele constituiu o bem, constituiu um patrimônio, ele está totalmente exposto a esses riscos. E isso pode ser haver uma prevenção através justamente da construção de uma holding. E aí a gente vai ter todas as nuances, por exemplo, que a gente fala da holding médica. E aí já são outros olhares, já são outros riscos que a gente precisa observar para inserir nessa holding cláusulas que protejam dessas situações. Por isso que eu digo que a holding ela é uma coisa personalizada. Não tem como a gente falar aqui, por exemplo, do que é uma holding especificamente, porque ela vai ter que se adequar a cada realidade daquela família que está buscando essa solução. Que bom. Vamos então difundir a holding. Agradecer a doutora Bárbara Paloma, nossa vice-presidente da OAB do Rio Grande do Norte. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Direito e Justiça. Marcelo, muito obrigada pelo espaço e quero dizer que estamos sempre à disposição e parabéns pelo programa. Obrigado. E agradeço também a vocês. Sigam o nosso canal no YouTube e também no Spotify, Direito e Justiça, todas as sextas-feiras. Programa novo, às 10 da manhã. Tenham todos uma ótima semana.